coeficiente de pressão interna de acordo com a NBR 6123. Olá, eu sou o engenheiro José Armando Sanches e neste vídeo a gente vai conversar sobre como determinar o coeficiente de pressão interna de acordo com a norma de vento. Do lado esquerdo da tela, eu tenho aqui o CAD, no qual a gente vai avaliar alguns exemplos para a gente entender os conceitos, e do lado direito nós temos aqui o texto da norma. Antes de iniciar com o conceito do coeficiente de pressão interna, eu queria que a gente entendesse aqui o conceito de permeabilidade de acordo com a norma. Então, para os fins desta norma, são considerados impermeáveis os seguintes elementos construtivos e vedações: lajes e cortinas de concreto armado ou protegido, paredes de alvenaria de pedra, de tijolo, de blocos de concreto e afins, sem portas, sem janelas ou quaisquer outras aberturas. Os demais elementos construtivos ou vedações são considerados permeáveis. Então, o que ela fala aqui? Por exemplo, a cobertura de um galpão seria considerada um elemento construtivo permeável, tá? Então, entendendo esse conceito, a gente vai dar continuidade. Aqui na parte inferior, nós temos coeficiente de pressão interna, temos o método simplificado e o método detalhado. O método simplificado, ele vai falar o seguinte: edificações com aberturas nas paredes e cobertura impermeável. Então, se a gente entende o conceito que foi discutido anteriormente, podemos entender que todos esses valores que a norma explica em sequência seriam para cobertura impermeável, ou seja, não se aplicariam, por exemplo, a um galpão. Beleza? Então vamos lá. Devem ser adotados os seguintes valores para o coeficiente de pressão interna. Beleza. Primeiro caso, duas fases opostas igualmente permeáveis, tá? E as outras fases impermeáveis. Aqui do lado esquerdo, eu tenho uma edificação em planta baixa, onde teríamos duas fases opostas permeáveis, tá? E as outras fases impermeáveis. Neste caso, eu tenho o vento, como se fosse o vento a 0 graus. Para o primeiro caso, temos aqui o vento perpendicular a uma face permeável, que seria o caso da esquerda. Temos um vento a 0 graus, perpendicular a uma face permeável. Nesse caso, o coeficiente de pressão interna seria igual a 0,2 positivo. Depois, vento perpendicular a uma face impermeável. Então, do lado direito, temos aqui um vento agindo como se fosse um vento a 90 graus, né? Agindo sentido perpendicular a uma face impermeável. Nesse caso, teremos um coeficiente negativo de 0,3. E antes de dar continuidade, eu queria que a gente parasse para refletir um pouco sobre por que a gente tem um valor positivo e por que a gente tem um valor negativo. Então, se a gente avalia o lado esquerdo, o vento entra na nossa estrutura, tá? E, é claro, nos fundos o vento tem também possibilidade de sair, mas o vento entrou de fato na estrutura. Quando o vento entra na estrutura, ele gera uma pressão, né? Então, quando nós temos uma pressão na parte interna da nossa edificação, o valor é positivo, tá? Neste caso da direita, o vento não entra diretamente, né, na nossa edificação. Muito pelo contrário, quando a gente avalia e quando a gente vê um diagrama de vento, percebemos que existe um vento querendo sair da edificação. Isso não vai gerar uma pressão, isso vai gerar uma sucção, tá? Então, nesse caso, o valor do coeficiente seria negativo. Então, quando a gente entende esses dois conceitos, e quando você vai fazer um cálculo de coeficiente de pressão interna, você já consegue ter uma noção, mais ou menos, de qual que seria o sinal daquele vento. Se aquele vento é positivo, se aquele vento é negativo, se aquilo faz sentido ou não para o seu caso, tá? Então vamos lá. Próximo item. 4 faces igualmente permeáveis. Então, nesse caso, a norma fala que o coeficiente será de menos 0,3 ou 0, considerar o mais nocivo. E o que ela fala? A que se refere quando fala considerar o mais nocivo? Bom, quando a gente aplica uma fórmula para determinar a carga de vento em uma face da nossa edificação, nós temos que considerar também o coeficiente de pressão externa.
e o coeficiente de pressão externa, combinado com o coeficiente de pressão interna, eles vão nos dar qual vai ser a carga final, multiplicando também vezes a carga de vento base, a gente terá então a carga final de vento. Então, por isso que é fundamental que a gente entenda também que o coeficiente de pressão externa ele vai nos determinar, ele vai influenciar na escolha entre menos 0,3 ou 0. Vamos fazer o seguinte exemplo. Imagine que do lado esquerdo nós temos uma pressão positiva, um coeficiente de pressão externa de mais 0,7. Tá? E do lado esquerdo a gente tem um coeficiente negativo de menos 0,5. Perfeito. Nesse caso, quando a gente vai determinar a carga nesta face, qual será o coeficiente de pressão interna que eu vou considerar? Lógico, eu vou considerar menos 0,3. Por quê? Porque o menos 0,3 é aquele que vai gerar a maior carga nesta face. Se a gente faz a nossa fórmula, seria coeficiente de pressão externa menos o coeficiente de pressão interna. Então, se a gente tem aqui mais 0,7 menos 0,3, a gente tem aqui que o nosso coeficiente final seria 1. Se eu coloco 0, o nosso coeficiente seria 0,7, que seria menor. Então, a gente sempre tem que considerar o pior caso. Do outro lado, então, quando a gente tem menos 0,5, a gente tem que considerar 0, tá? Para gerar a maior carga. Beleza. O próximo item seria a abertura dominante em uma face, as outras fases de igual permeabilidade. Eu tenho aqui no próximo desenho alguns exemplos para a gente falar um pouquinho sobre a abertura dominante. Então, no primeiro caso, a norma fala assim, ó, abertura dominante na face de bar-la-vento. Nós temos aqui um vento a 0 graus, por exemplo, e uma abertura dominante na fase de bar-la-vento. Nesse caso, por lógica, eu entendo que o nosso coeficiente de pressão interna ele tem que ser positivo, de acordo com aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Se eu tenho um vento que está entrando na minha edificação, o mais lógico, e ele não tem uma saída também, né? O mais lógico que o coeficiente seja positivo. Então, nesse caso, o valor do coeficiente vai depender do quê? De uma relação entre a área da abertura, onde a gente tem a abertura dominante, ou seja, onde o vento bate, né, de forma perpendicular, e o somatório de todas as outras aberturas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 10 metros quadrados, e o somatório de todas as outras aberturas é 10 metros quadrados, eu tenho uma relação de 1, perfeito? Então, nesse caso, eu teria aqui ó, um coeficiente de pressão interna positivo de 0,1, certo? Beleza, e assim por diante. Então, vamos supor que a gente vai aumentando essa abertura. Se a gente aumenta aqui para 20 metros quadrados, então eu tenho 20 metros quadrados aqui, e o somatório é 10 metros quadrados, eu teria aqui uma relação de 2, beleza? Nesse caso, teremos um coeficiente de 0,5. E assim até chegar a 6 ou mais, uma relação de 6 ou mais, no qual teríamos o maior coeficiente de pressão interna positivo, que seria de 0,8. Perfeito? Então assim a gente determina a abertura dominante nesse primeiro caso. Próximo. Abertura dominante na fase de sotavento. Então aqui nós temos um vento a 180 graus, tá? E a abertura dominante está na fase de sotavento. Nesse caso, a norma fala o seguinte: adotar o valor do coeficiente de forma externo correspondente a esta face. Perfeito? Ver tabela 4. Aqui é tabela 6, tá? A norma talvez tenha um pequeno erro aqui, mas tudo bem. Tabela 6. Perfeito. Então, nesse caso, se a gente entende aquele conceito sobre o positivo e o negativo, percebe que nesse caso nós deveríamos ter, por lógica, um coeficiente de pressão interna negativo. Tá? Por quê? Porque o vento, não tem vento entrando diretamente na minha edificação. Muito pelo contrário, tem um vento saindo. Então, nesse caso, está gerando uma sucção. Aquilo vai me dar um coeficiente negativo. Se você avalia a tabela 4 e avalia qual que seria esse coeficiente aqui, vai perceber que todos são negativos. A tabela 4 não, desculpa, a tabela 6. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tabela 8. Aqui, ó, tabela 6. Então, quando você avalia o vento a sotavento, vamos supor que a gente tem aqui, ó, 0 graus, a gente vai avaliar essa fase D. Então, percebe que na fase D, todos os nossos coeficientes são negativos, tá? Então, nesse caso,
a gente entende que o nosso coeficiente de pressão interna na face de sotavento, quando temos uma abertura dominante na face de sotavento, seria, então, um valor negativo. Perfeito? Então, vamos dar continuidade aqui. Próximo item. Abertura dominante numa face paralela ao vento. Então, aqui ó, nós temos um vento a 90 graus. Então, temos um vento a 90 e temos uma abertura dominante numa face paralela ao vento. Nesse caso, o que a norma fala? Bom, ela determina tanto para esse item quanto para o próximo, fala a mesma coisa. Abertura dominante não situada em zona de alta sucção. Então, nesse caso, a norma fala o seguinte: adotar o valor do coeficiente de forma externa correspondente ao local de abertura nesta face. Então, basicamente, a gente aplica o mesmo item anterior. Ver tabela 6. Aqui está certo. Aqui tabela 4, aqui tabela 6. Beleza. Então, a gente aplica da mesma forma o coeficiente de pressão externa da tabela 6. Se a gente avalia, como a gente já conversou sobre o sinal do nosso coeficiente, eu não tenho um vento entrando diretamente na minha estrutura. Muito pelo contrário, eu terei um vento que está puxando. Então, nesse caso, temos uma sucção, o nosso coeficiente que deveria de ser negativo. Perfeito? Próximo. A abertura dominante situada em zona de alta sucção externa. E o que é uma zona de alta sucção externa? A própria norma já fala aqui, ó. São as zonas de alta sucção externa, são as zonas rachuradas nas tabelas 6 e 7, ou seja, o CP é médio. Então, quando a gente tem uma abertura dominante numa área rachurada, de acordo com a tabela 6 e 7, nós teríamos também um coeficiente, uma abertura dominante naquela região, e ele também teria um valor diferente. Então, nesse caso, qual que seria o valor? A relação aqui já é mais crítica. Seria uma relação de 1 para 4. Então, percebe que o menor coeficiente já é uma relação de 1 para 4. Então, vamos supor que a gente tem aqui, ó, 4 metros quadrados de abertura. E o somatório de todas as outras aberturas é de 6. Então, nesse caso, aqui a gente tem 4 metros quadrados. Se aqui a gente tem um somatório de 16, 4 dividido por 16, a gente terá, então, 0,25. Né? 4 vezes 6, 0,25 seria o nosso a nossa primeira relação. Então, aqui a gente vai ter um coeficiente de pressão interna de menos 0,4. E assim por diante, a gente vai fazer uma relação, perfeito, até chegar num coeficiente de menos 0,9. Percebe que nesse caso todos os nossos coeficientes são negativos, tá? Então a norma entende que quando temos um vento agindo em direção, aqui ele não fala em direção perpendicular, né? Ele simplesmente fala que a abertura está situada em uma zona de alta sucção. Então, independentemente se eu tenho aqui um vento a 0 graus ou um vento a 90 graus, tá? A norma entende que o nosso coeficiente de pressão interna é negativo e a gente teria que fazer essa relação aqui. Perfeito? Próximo item. Então, quando não for considerado necessário ou quando não for possível determinar com exatidão, deve ser adotado o valor do coeficiente de pressão interna, o mesmo valor do coeficiente de forma externa, que foi aquilo que a gente fez nos itens anteriores. Né? A gente avalia qual é o coeficiente de pressão externa naquela face e esse será, então, o meu coeficiente de pressão interna. Perfeito? Edificações estanques. Então, nesse caso, para edificações efetivamente estanques, com janelas fixas que tenham a probabilidade expressível de serem rompidas por acidente, considerar o mais nocivo os seguintes valores, menos 0,2 ou 0. Nesse caso, percebo que está muito próximo de 4 fases igualmente permeáveis. Né? Nesse caso, eu colocaria também aqui adotar o mais nocivo. Perfeito? Edificação cilíndrica, se a relação da altura dividida pelo diâmetro for maior do que 0,3, a gente terá aqui um CPI de menos 0,8, e se for menor do que 0,3, terá um CPI de menos 0,5, ambos os casos negativos. A gente pode interpolar linearmente aqui nesse caso. Perfeito? Tá, então, para os casos não considerados no item anterior, a gente pode aplicar o método
detalhado. Então, hoje a gente vai falar também sobre o método detalhado. E o que é o método detalhado? Bom, se a gente avalia a NBR antiga, essa aqui é a NBR 2023, se você avalia aqui o método detalhado, nós temos uma fórmula, aqui a norma demonstra, né, como é que a gente chega naquela fórmula, que vai ser a seguinte. Ela fala o quê? Ela fala que o valor da área vezes a raiz do coeficiente de pressão externa menos o coeficiente de pressão interna tem que ser igual a zero. Então, o somatório de todas as áreas, né, vezes o coeficiente daquele ponto naquela face vai ser igual, tem que ser igual a zero. É isso que está falando essa norma aqui, perfeito? É isso que está falando essa forma. Quando a gente avalia a norma antiga, é basicamente a mesma fórmula, não mudou nada, tá? Então, aqui a gente vai, a partir de agora, a gente vai avaliar aqui alguns exemplos que a norma antiga traz para a gente, tá? E com isso a gente vai determinar também o coeficiente de pressão interna. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó? Exemplos. No primeiro exemplo, nós temos uma edificação, tá? Que tem uma cobertura impermeável. Então, a gente poderia dizer que isso aqui seria um pavimento tipo de uma edificação, né? Que a gente tem laje em concreto e laje em concreto tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então, a gente poderia supor que isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Nós temos também esse mesmo exemplo, eu coloquei aqui no CAD, tá? Então, eu vou minimizar isso daqui, ó, a nossa norma, porque eu vou aplicar essa fórmula numa planilha que eu joguei essa fórmula aqui. Essa planilha aqui é bem simples, é basicamente aplicar essa mesma fórmula aqui, tá? Não tem muita complexidade. Então, vamos lá. Como é que a gente determina o coeficiente de pressão interna de acordo com o anexo D, tá? Da norma 6123 do 88, que basicamente seria a mesma fórmula da NBR 6123 atualizada. Como é que a gente determina o coeficiente de pressão interna? O que nós temos aqui? Nós temos uma edificação de 40 por 15, tá? Com 4 faces. E o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar qual é a área de abertura em cada uma das faces e qual é o coeficiente de pressão externa naquela face, tá? E a gente vai fazer o somatório e o somatório tem que ser igual a zero. Esse resultado que satisfaça aquela fórmula será o nosso coeficiente de pressão interna. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, vento a 0 graus. Com vento a 0 graus, nós temos na fase de barlavento um coeficiente positivo de 0,8. Então eu vou considerar aqui, ó, 0,8 positivo. Qual é a área de abertura nessa fase? Bom, nessa fase nós temos uma permeabilidade de 3%. Qual que é a largura? Nós temos aqui 40 metros e um pé direito de 5. Então, a área de abertura será igual a 40 vezes 5 metros, perfeito? Vezes 0,03, que seria 3%. Nós temos aqui uma área de abertura 40 vezes 5 metros, perfeito, vezes 3%. Temos aqui 6 metros quadrados de abertura, tá? Permeabilidade, isso aqui seria apenas para representar, se a gente faz, ó, a gente tem aqui 100%. Então, a área efetiva aqui, ó, seria 6 metros quadrados, eu poderia colocar aqui 3% e coloco aqui 40 vezes 5, o resultado vai ser igual, vai ser aqui, ó, 6 metros quadrados. Então, basicamente a mesma coisa. Perfeito. Próxima face, face de sotavento. Na face de sotavento, qual é a área de abertura? Nesse caso, eu posso considerar aqui, ó, 0,3%. Posso considerar 40 vezes 5, que seria a área da face de sotavento, vezes 0,3%. Nesse caso, nós teremos aqui 0,6 metros quadrados. Eu posso considerar também igual a 40 vezes 5, e aqui considero 0,3%, vai dar 0,6 metros quadrados. Perfeito, mesma coisa. Lateral A. Então, na lateral A, a gente está considerando o quê? A gente vai considerar uma permeabilidade, só que até a metade, né? Até a metade da face. Nós temos uma face de 15 metros. Nesse caso, a gente vai considerar 7,5 para considerar esse coeficiente de menos 1. Então, na lateral A, vamos chamar assim, ó, lateral A, que vai ser basicamente esse mesmo coeficiente de menos 1. Então, na lateral A, a gente vai ter aqui, ó, menos 1. E na parte do sotavento, a gente tem um coeficiente de menos 0,6. Perfeito.
Na lateral A, a gente tem aqui, ó, menos 0,1, tá? Qual é a área nesse caso? Nesse caso, a área de abertura será igual a 7,5 vezes 5, perfeito? Vezes 0,3%, que seria a permeabilidade daquela face. Só que nós temos duas faces, né? Que seria do lado esquerdo e do lado direito, porque temos o mesmo coeficiente. Vezes 2, perfeito? Nesse caso, 0,23 metros quadrados. Depois, nós teremos aqui o coeficiente de menos 0,6. Menos 0,6, perfeito? Menos 0,6 vezes a área de abertura. Qual que é a área de abertura? A área da permeabilidade. Vai ser igual a 7,5 vezes a altura de 5 metros. Perfeito? Só que são duas fases. Vezes o valor da permeabilidade, 0,3%. Nesse caso, 0,23 metros quadrados. Então, basicamente, nós temos aqui os valores que estão aqui no nosso exemplo. Qual é o valor do coeficiente de pressão interna? Se a gente vai calcular isso daqui, ó, eu preciso fazer com que esse valor seja igual a zero. Eu já ajustei aqui, mas vamos fazer de novo aqui, ó. 250. 200. Porque eu já ajustei um valor aqui. Mas eu posso colocar aqui 1. Perfeito. Só para a gente voltar a fazer o mesmo cálculo. Percebe que esse valor aqui, o somatório, que é essa fórmula que está falando aqui, ó. O somatório das aberturas vezes o coeficiente de pressão externa menos o coeficiente de pressão interna tem que ser igual a zero. Ele não está dando zero. Então, o valor que vai satisfazer essa fórmula é 0,76. Tá? Então, esse valor aqui, ó, seria o valor do coeficiente de pressão interna, 0,76 nesse caso. Se a gente para analisar esse exemplo, nós temos aqui um vento a 0 graus, tá? Temos uma área de abertura na zona de barlavento de 200 metros quadrados. Desculpa, de 6 metros quadrados, uma área efetiva de 6 metros quadrados. E na face de sotavento, 0,6. Na face lateral, 0,23. Então, se você percebe, eu tenho uma área de vento, uma face de abertura no qual o vento entra, perfeito? Mas eu tenho pouca área de saída. Logicamente, eu terei um coeficiente de pressão interna positivo, porque ele está gerando uma pressão na parte interna, perfeito? Porque o vento não consegue sair. E temos pouca área de saída, perfeito? Então, por isso que a gente tem aqui um coeficiente de 0,75, perfeito? Então, a gente vai dar continuidade com o próximo exemplo, ainda o exemplo da norma. Então, percebe que no caso anterior, o valor que a gente chegou foi de 0,76, a norma chegou aqui a 0,75 e ela fez uma aproximação, né, um arredondamento de 0,8, né? Mas o valor exato, então, seria 0,76. Ela chegou aqui em 0,75, perfeito? Então, no próximo exemplo, determinar o coeficiente de pressão interna em um pavilhão industrial, nesse caso temos um galpão, com as características geométricas aerodinâmicas da figura 20. Então, eu tenho aqui, eu vou voltar com a nossa planilha, perfeito? Eu vou voltar aqui, ó, seria este mesmo exemplo que está na norma, perfeito? Então, a gente vai analisar e vai calcular o coeficiente de pressão interna. Então vamos lá, o que a gente tem na fase de barlavento? Eu tenho aqui um vento a 0 graus, perfeito. Então na fase de barlavento, nós temos um coeficiente de pressão externa positivo de 0,7. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,7, perfeito. Qual é a área de abertura na fase de barlavento? Nesse caso nós temos 4 portões de 5,4. Então se eu tenho os 4 portões abertos, eu teria aqui o 4 vezes 5 vezes 4. Então, a gente tem 20 metros quadrados por portão, vezes 4, vai dar 80 metros quadrados. Perfeito. E aqui a permeabilidade, eu vou colocar 100%, porque seria basicamente 80 metros quadrados de área efetiva de abertura, né? Que a gente tem nesse caso. Perfeito? Na face de sotavento, o que eu tenho? Eu tenho aqui um CPE de menos 0,5. Perfeito? Menos 0,5. E qual é a área de abertura nesse caso? Nesse caso, nós temos aqui uma área de abertura temos uma permeabilidade, digamos assim, ó, de 20%. Então,
qual é o P direito aqui? Ó? O P direito é 5 metros. 5 metros vezes 80. Então, vamos lá. 80 vezes 5 vezes a permeabilidade de 20%. Nesse caso, teríamos 80 metros quadrados. Posso fazer assim, ou posso determinar também, como se a gente tem uma janela com uma altura de 1 metro. Perfeito? Então, temos uma abertura aqui de 1 metro vezes 80, imaginando que ela está no comprimento total do nosso galpão, vai dar também 80 metros quadrados. Permeabilidade, sim. Perfeito? Lateral. Na lateral esquerda e lateral direita, a norma fala para a gente considerar totalmente impermeável. Tá? Então, a gente vai considerar aqui impermeável. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui 0. 0. Tá? Perfeito. Nesse caso, o valor aqui tem um valor aqui, ó. O valor de menos 108,58. Lembrando que esse valor aqui tem que ser igual a 0. Então, perfeito. Lateral A e lateral B, a gente vai colocar 0. Porém, na cobertura, a gente vai considerar que existe sim uma permeabilidade. Aliás, temos aqui uma permeabilidade, temos dois valores. O que a gente vai fazer? Bom, do lado esquerdo, nós temos um coeficiente. Eu posso até considerar lateral A e lateral B, porque o nome aqui não muda, né? O que importa para a gente seria a área vezes o coeficiente de pressão externa naquela face. Então, no lado esquerdo, o que a gente tem? Nós temos um coeficiente de pressão externa de menos 1,2. Menos 1,2. E qual é a área de abertura do lado esquerdo? Bom, nós temos um comprimento de um galpão de 80 vezes a abertura do lanterninho do lado esquerdo é de 20. Então, eu vou ter 80 vezes 20. Perfeito? 16 metros quadrados. Do lado direito, mesma coisa. 16 metros quadrados, só que o coeficiente vai ser igual a menos 0,4. Perfeito. E na cobertura, eu coloquei aqui cobertura, né? Caso a gente tenha duas fases de uma cobertura, o valor seria o mesmo. Perfeito? O nome aqui não é interessante pra gente. O que importa seria a área e o coeficiente, tá? Então, beleza. Nesse caso, tiramos todos esses coeficientes aqui. E o valor que a gente tem no momento é, considerando um CPI de 0,76, seria um valor de menos 148. Lembrando que isso aqui está errado. A gente tem que considerar, tem que fazer com que esse valor seja igual a 0, mudando o valor do coeficiente de pressão interna. Então, nesse caso, para que seja 0, o nosso coeficiente de pressão interna tem que ser negativo menos 0,13. Então, a gente vai colocar aqui menos 0,13. Perfeito. E o que a norma fala nesse caso? Ó? Nesse caso, a norma tem nesse segundo exemplo, temos aqui 80, 80, 16, 16, que foi basicamente isso que a gente fez, 80, 80, 16, 16 e os coeficientes correspondentes, tá? O que a norma fala nesse caso? A norma fala que o coeficiente de pressão interna é 0,15 positivo, tá? Daí ela fez mais uma iteração e chegou em menos 0,1, tá? E a gente chegou aqui em menos 0,13. Então esse valor aqui é muito mais exato do que o valor da norma, que chegou em menos 0,1, a gente chegou aqui em menos 0,3. Perfeito? Então vamos continuar com o próximo exemplo. Nós temos este exemplo, o mesmo exemplo anterior, porém, nesse caso, teríamos apenas um portão. Tá? Então, face de barlavento, temos aqui o coeficiente de 0,7, porém a área da abertura seria de 20 metros quadrados, que teremos apenas um portão de 5 por 4. Perfeito? Do resto, se mantém tudo. Tá? Quando a gente calcula, percebe que a gente vai de menos 0,13, ó, esse valor aqui está errado. O valor tem que ser igual a 0. Quando a gente calcula, o nosso coeficiente ficou mais negativo. Menos 0,13 foi para menos 0,48. Perfeito? E o que a norma está dizendo aqui para a gente? Olha, tem pouco, nesta hipótese de vento a 0 graus, tem pouco vento entrando na edificação e tem muito vento saindo. É por isso que está gerando o quê? Está gerando uma sucção interna, perfeito? Porque tem muito vento saindo. Então, nesse caso, o nosso coeficiente é negativo, tá? Então, no terceiro exemplo,
A norma chegou no valor de menos 0,5. A gente chegou no valor mais exato de menos 0,48, tá? Então esse aqui seria o valor correto daquele exemplo com apenas um portão. Então vamos com o último exemplo da norma, que seria o mesmo pavilhão do segundo exemplo, porém a fachada de venezianas fixas situada a barlavento. Então nesse caso aqui, ó, essa que seria a nossa veneziana fixa, que seria essa veneziana aqui, situada a barlavento. Então nesse caso nós teremos aqui um vento a 180. E para obter o maior valor de pressão interna, os portões são considerados fechados. Então, do lado do vento a sotavento, da face a sotavento, nós temos aqui todos os portões fechados. Qual que vai ser o valor nesse caso? Então, vamos lá. Barlavento, qual é o coeficiente de pressão externa? 0,7. Qual é a área de abertura nesse caso? A área de abertura, 20% de permeabilidade. Então, a gente tem aqui 80 vezes 5 metros de pé direito, vezes 0,2, a gente tem 80 metros quadrados de abertura na face de barlavento. Na face de sotavento, a gente tem um coeficiente de pressão interna negativo, menos 0,5, e a área de abertura, zero, porque a gente está considerando fechado. E na cobertura a gente vai continuar mantendo as aberturas do lanternim, que será de 6 metros quadrados para cada lado, com coeficientes diferentes. Nesse caso, qual seria o coeficiente de pressão interna? Quando a gente calcula, nós teremos um coeficiente positivo de 0,5. E o que aconteceu aqui? Ó? Perceba que nos exemplos anteriores, nós tínhamos um coeficiente negativo, sempre foi negativo. Neste caso, nós temos um coeficiente positivo. Por quê? Porque tem mais vento entrando do que saindo. Então, quando a gente tem muito vento entrando na edificação, gera uma pressão, perfeito? Quando a gente gera uma pressão, temos um coeficiente positivo. Quando gera uma sucção, temos um coeficiente negativo. Aqui temos 80 metros quadrados de abertura na face de barlavento e temos pouco vento saindo. Percebe aqui, ó, nós temos apenas 16 metros quadrados apenas pelo lanternim. Perfeito? Então, nesse caso, nós teremos aqui o coeficiente de pressão interna do último exemplo da norma. Eu trouxe mais um exemplo só para a gente. Esse aqui foi um exemplo que eu criei, tá? Um exemplo totalmente hipotético, só para a gente lapidar mais um pouco nosso conhecimento sobre o cálculo do coeficiente de pressão interna. Essas aberturas aqui são totalmente aleatórias, então vamos ver qual vai ser o resultado disso aqui, perfeito? Nós temos uma planta típica de galpão. Nós temos um vento a 0 graus, e na face de barlavento temos um coeficiente positivo de 0,7. Então a gente está considerando aqui 0,7, perfeito? Qual é a área da abertura? Nesse caso temos 12 metros quadrados, então eu vou considerar aqui 12 metros quadrados na face de barlavento. Na face de sotavento, eu tenho 0. Então, independentemente do valor do coeficiente de pressão externa, não interessa a face de sotavento, porque não tem abertura, totalmente zero, perfeito? Na face lateral A, vamos supor que a lateral A seria a face da esquerda. Nós temos uma área de abertura de 3,5 metros quadrados e coeficiente de pressão externa de menos 0,6. No lado da direita, nós teríamos então uma área de abertura de 4 metros quadrados e um coeficiente negativo de menos 0,1. Perfeito? Imaginando que a nossa cobertura é totalmente impermeável, o nosso coeficiente de pressão interna seria de 0,28. Então, nesse caso, temos mais vento entrando do que saindo. Então, por isso, nós temos aqui um coeficiente positivo. Beleza? Aqui do lado direito, teríamos um outro exemplo, que seria com vento a 90 graus. Nesse caso, mesma situação. Tá? Então, a gente coloca aqui, ó, face de barlavento. Na face de barlavento, a gente tem uma área de 4 metros quadrados, um coeficiente positivo de 0,7, perfeito? Na face de sotavento, nós temos uma área de abertura de 3,5 metros quadrados, coeficiente de pressão externa de menos 0,4, perfeito? Lateral A, imaginando que seja a parte da esquerda, quando a gente está olhando no sentido do vento a 90 graus, teríamos uma área de 12 metros quadrados, perfeito? E um coeficiente de pressão externa de menos 1. No lado da direita, eu não tenho abertura. Então, independentemente do valor que eu coloque aqui no coeficiente de pressão externa, a gente não tem, não muda, né, o nosso CPI.
Perfeito? Então a gente vai calcular e nesse caso teríamos um vento negativo de menos 0,7, tá? Então, analisando os dois casos, nós teríamos aqui uma situação na qual eu tenho pouca área de saída, tá? Então a gente talvez poderia tentar colocar algumas aberturas, talvez alguma janela. Lá nos fundos que a gente não tem nenhum tipo de abertura, talvez tentar acrescentar alguma janela para tentar diminuir, né, o nosso coeficiente de pressão interna positivo. E neste caso, a gente tem muita área de saída e tem pouca área de entrada, tá? Por isso, a gente tem aqui um coeficiente negativo. Então, se você achou interessante essa aula sobre coeficiente de pressão interna, deixa nos comentários, me diga qual que é a sua opinião e a gente vai conversando nos próximos vídeos. Até mais!